Olá, meus amigos, muito boa tarde a todos. Bom dia para aqueles que estiverem assistindo de manhã, boa noite àqueles que estiverem vendo à noite. Meu nome é Túlio Chipoletti. Eu tenho esse canal que vocês estão vendo aqui, chamado Reflexões Espiritualistas, que é dedicado à divulgação de temas ligados à doutrina espírita, ao Evangelho de Jesus, aos temas espiritualistas, como o nome do próprio canal já diz. E nós procuramos trazer para vocês toda semana um conteúdo associado a esses temas para as nossas reflexões diárias, né? Por isso o canal tem esse nome que se chama Reflexões Espiritualistas, né? Lembrando a todos aí que se ao final, né, do vídeo gostarem do conteúdo, deixem o seu like, se inscrevam no canal. O like é muito importante para que o canal ganhe relevância e o YouTube possa oferecer esse conteúdo para mais e mais pessoas, tá certo? Lembrando também que nós procuramos sempre nos basear nas obras de psicografia do Chico Xavier, os Espíritos de Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos e tantos outros que psicografaram através do Chico. É uma obra muito vasta, daria para a gente fazer aqui centenas, milhares de vídeos. Então a gente procura tornar essa divulgação uma coisa bastante consistente e sem laivos assim de propaganda, nem de sensacionalismo, né? A ideia é trazer conteúdo mesmo para vocês da doutrina espírita, tá certo? Nós estamos estudando um livro chamado Mediunidade e Sintonia, que foi escrito pelo Emmanuel, através do Chico, como eu já falei. E esse tema da mediunidade é um tema que atrai muito interesse, muita gente pergunta, né? Então muita gente, através assim dos comentários, eu vi que tinha um certo interesse por ele, então resolvemos adotar um pouco esse livro aí. E estamos seguindo os capítulos não necessariamente em ordem cronológica, conforme foi escrito no livro, mas de ordem de interesse de cada um de vocês, né? Ou dos temas que nos parecem mais apropriados. O tema de hoje que nós vamos falar, por acaso, é o capítulo número 1, é o primeiro capítulo, chama-se Árvores Humanas, e vocês já vão entender o motivo porque esse título, Árvores Humanas, está associado com o tema da mediunidade. Nós vamos entender isso rapidamente agora, certo? Então, vamos lá. Então, dando sequência aqui ao estudo, né? Como vocês estão vendo aí, o título é esse título, Árvores Humanas. E antes de entrar no conteúdo propriamente dito, uma breve reflexão aqui. Muita gente às vezes pergunta ou procura saber como fazer para desenvolver a mediunidade. A mediunidade, na prática, não se desenvolve assim como se fosse uma característica, por exemplo, como música ou como um esporte, etc. A mediunidade ela é desenvolvida, na verdade, pelo mundo espiritual, pelos amigos do plano espiritual. Lembrando que médium todos nós somos. Todos somos médiuns. Desde que nascemos temos mediunidade. Uns mais, outros menos. A mediunidade é como um atributo da inteligência. O que você pode fazer e deve fazer é estudar, instruir-se, né? Conhecer as obras básicas do Allan Kardec, principalmente o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, né? Conhecer as obras de André Luiz, de Emmanuel, que muitos livros importantes sobre mediunidade. Então, o que o médium procura fazer é praticar, mas através do estudo, né? O desenvolvimento propriamente dito das faculdades mediúnicas está na mão do mundo espiritual. Então, vocês vão olhar, perceber que o Emmanuel aqui nesta lição está sempre falando
sobre a questão do aprimoramento que o médium tem que fazer, né? Então, dito isso, vamos lá aqui no comentário dele. Ele diz assim: o texto evangélico, ante a luz da doutrina espírita, não se refere aos médiuns categorizando-os por fachos ou estrelas, anjos ou santos. Um pouco daquilo que eu falava. Médiuns são os homens e mulheres, são todos. Todos somos médiuns, tá certo? Não é porque a pessoa tenha essa ou aquela mediunidade que ela é uma pessoa especial ou que seja um profeta, um anjo, um santo. Não. Ela tem esse dom, como tem a inteligência. Pode utilizar a inteligência para o bem ou pode utilizar a inteligência também para o mal. O que sim a gente vê nos próprios textos evangélicos, lá quando o Cristo, depois que ele se aproximou lá da fase da crucificação, na chamada Santa Ceia, ele falou aos discípulos que eles deveriam dar continuidade ao trabalho dele e que eles iriam sim curar e profetizar. Mas eles estariam imbuídos de uma tarefa que o Cristo estava deixando na mão deles. Então aconteceu de fato isso. Quando você vai lá e estuda através dos livros os Atos dos Apóstolos, muitos apóstolos, depois da volta de Jesus, né, das eminências espirituais para onde ele voltou, passaram assim a exercer a mediunidade curativa, a mediunidade auditiva, né, a visual, a afastar maus espíritos, a curar pessoas doentes. Mas eles tiveram um aprendizado com o próprio Cristo, né? Vamos lembrar disso. Então, é importante a gente entender, somos todos iguais, homens, mulheres, podemos desenvolver a mediunidade, mas a nossa função é nos instruirmos para que a gente possa exercer a mediunidade da melhor forma possível. Então ele fala assim: com muita propriedade, reporta-se a ele como sendo árvores frutíferas. Então, ele faz uma analogia muito interessante aqui entre o exercício da mediunidade e uma árvore frutífera. Então ele diz assim: e sabemos a saciedade que as árvores produzem segundo a própria espécie. Então, o que ele já está falando de cara aqui para nós? Está falando que cada árvore produz um determinado fruto. Então, você não vai conseguir colher banana de uma goiabeira e outra fruta de uma árvore diversa. Então, o fruto provém daquela árvore, tá certo? Então, os resultados da mediunidade vão vir também em função da dedicação, da elevação moral, da disciplina, da vontade de cada um de nós, né? Nós iremos produzir de conformidade com os nossos propósitos. Isso é um pouco o que ele está falando aqui. Depois ele diz assim, ó: as árvores, né, não vivem sem irrigação e sem adubo. Entretanto, o excesso de uma ou de outra pode perdê-las, né? Ou seja, a árvore necessita de irrigação e de adubo, mas não em falta e não em excesso. Ao que eu estava me referindo ao estudo, ao conhecimento do Evangelho. Não ter conhecimento nenhum do Evangelho, a pessoa será médium? Sim, será médium, mas não utilizará a mediunidade em toda a sua potencialidade. Agora, se ela estuda adequadamente, tá certo? E tem já um cabedal de informações sobre o que acontece, quais os mecanismos, como é a relação entre nós e o mundo espiritual, estuda para valer mesmo, ela potencializa a mediunidade que tem. E aí sim os espíritos superiores podem utilizar esse potencial da melhor forma possível. Agora, por que ele fala também não em excesso? Porque também não adianta eu ficar 24 horas por dia estudando e não fazer nada, não ajudar o próximo, não me filiar a um trabalho caritativo, não fazer um auxílio a alguém, e aí não adianta em nada também, né?
Então é nesse sentido que ele está dizendo que a dosagem é importante aí. Em verdade, não prescindem do cuidado e do carinho de cultivadores atentos. Contudo, se obrigam a tolerar vento e chuva, canícula e tempestade. Então, tal qual as árvores, os homens também vão sofrer as situações normais do dia a dia. Vão ter dias que vão ser mais difíceis, vão ter dias que serão mais fáceis, né? Mas eles não prescindem, quer dizer, é imprescindível que haja cuidado, né? Então, o que é o cuidado na mediunidade? É o cuidado com o pensamento, por exemplo, né? Cuidar do pensamento, não emitir pensamentos negativos acerca das pessoas, buscar ter um pensamento positivo, não usar da maledicência. Você vai estar treinando o seu acervo moral, digamos assim, para o bem, né? Então, mas ao mesmo tempo vai estar tolerando as situações do dia a dia, as irritações que aparecem das pessoas, do trânsito, da convivência no trabalho, da convivência familiar. Então tudo isso não vai fugir, vai continuar existindo e as pessoas vão ter que querer ser médiums ou serão médiums dentro dessas circunstâncias. Afinal, nós estamos encarnados num mundo que ainda é um mundo de expiação e provas. Então, não adianta a gente querer um mundo perfeito para ser médium, que nós não vamos ser médium nunca, né? Temos que saber lidar com as adversidades que aparecem no caminho, certo? Então, a mensagem aqui qual é? Cuidado e carinho, mas saber fazer frente às dificuldades, ao vento e à chuva, no caso da árvore, né? E às vezes a tempestade. Então ele continua falando assim: são abençoadas por ninhos e melodias de pássaros amigos. Olha que linda essa alusão poética aqui, né? Então, médium certamente será visitado por espíritos superiores, sentirá vibrações especiais vindos do mundo espiritual, né? Então essa é a melodia de pássaros amigos, né? Todavia suportam pragas que por vezes lhes carcomem as orças e pancadas de criaturas irresponsáveis que lhes furtam lascas e flores. É o que acontece com as árvores. Vai um lá, arranca um galho da árvore, colhe uma fruta que não está madura ainda. Então nós também, no exercício da mediunidade, como qualquer outra pessoa, sofrerá as consequências normais do dia a dia. Sofreremos ataques, irritações, apodos, constrangimentos, né? E a gente terá que saber lidar com isso da melhor maneira possível, tanto quanto as árvores, que continuam a produzir os seus frutos, independente de terem sido lascadas ou arrancadas esse ou aquele galho de suas árvores, tá certo? Então, para isso, o Evangelho de Jesus é o roteiro seguro para que a gente possa seguir dentro de uma base sólida. Ele também complementa esse pensamento dizendo assim: registram a gratidão das almas boas, que lhes recolhem o favor e a utilidade. Então são aquelas criaturas boas que nos amparam, que nos estimulam, que nos dão incentivo para seguir à frente, e falam: não tem problema, você errou, mas você continua, você vai acertar. São aquelas pessoas amigas que vão dando para você o braço, o ombro amigo para você continuar. Mas também as árvores e os médiuns aguentam o assalto de quantos lhes tomam a golpes de violência ramos e frutos. Acabamos de falar. Então a gente tem que estar sabendo suportar as vicissitudes normais do dia a dia. O exercício da mediunidade, como falou lá no início, não é um ato de santidade. Ninguém é santo. Então estaremos sujeitos às adversidades normais da nossa encarnação, com os compromissos e com os desafios, com as responsabilidades normais da nossa vida.
né? Nada disso será suprimido simplesmente porque seremos médiuns dessa ou daquele tipo de mediunidade, tá certo? Ele diz também: e conquanto estimáveis aos pomicultores que lhes garantem a existência, são submetidos por eles mesmos à poda criteriosa e providencial, com vistas ao rendimento e melhoria da produção. Então, é quando um professor corrige o aluno em classe. Ele não está querendo o mal do aluno, ele está querendo o bem do aluno, ele está ensinando o aluno, tá certo? Então, aqui também funciona a mesma coisa. Os amigos espirituais muitas vezes permitem que a gente passe por determinadas situações para que a gente aprimore o nosso conteúdo moral, o nosso espírito, o nosso pensamento. Saiba fazer frente a essas adversidades normais do dia a dia, né? O diamante, como a gente sempre gosta de usar como exemplo, antes de ser diamante, ele era uma pedra bruta. Mas ele teve que ser lapidado por um lapidador a duros golpes, né, de um estilete mais duro que ele próprio, para tornar aquelas facetas tão maravilhosas quanto são. Então não existe desenvolvimento mediúnico sem aprimoramento. Então a poda, no nosso caso, é a poda do quê? Do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da prepotência, né? Essa poda que nós temos que sofrer, né, se queremos melhorar no campo da mediunidade ou mesmo no campo do desenvolvimento espiritual que compete a cada um de nós, né? Então ele continua dizendo aqui, já praticamente no último parágrafo, esse aqui é o último parágrafo, ele diz assim: assim também são os médiuns da terra, postos no solo da experiência para a extensão do bem de todos. E anotemos que, semelhante às árvores preciosas, todos eles, por muito dignos, como sucede a qualquer criatura humana, se elevam em pensamento no rumo do céu, conservando, porém, os próprios pés nas dificuldades e deficiências do chão. Eu me lembro de uma simbologia muito bonita dizendo assim, que o cristão que está procurando desenvolver seu espírito, se melhorar, é como um lírio, em que suas flores, né, estão voltadas para o sol, que é Deus de infinita bondade, nessa simbologia, mas com os pés ainda atolados no charco das deficiências humanas. Assim nós somos. Então nós somos como lírios ainda. Temos uma parte já bela que está procurando ascender na direção da luz solar, que é a divina bondade de Deus e o apoio do nosso Mestre Jesus, mas trazemos ainda os pés atolados no pântano. Do quê? Dos nossos próprios erros milenares do passado, as coisas que fizemos de errado. Então essas nós temos que ir pouco a pouco depurando, eliminando, melhorando-nos, né? E assim a mediunidade será uma mediunidade com uma sintonia divina. Nós estaremos nos sintonizando com espíritos que querem o bem. Como falamos em vídeos anteriores, o pensamento é o diretor do nosso destino. Se pensamos o mal, nós vamos nos ligar a espíritos que estão desejando o mal. Se pensamos o bem, estaremos desejando, ou nos sintonizando, melhor dizendo, com aqueles espíritos que querem praticar o bem. A escolha é nossa, tá certo? Cabe a nós essa escolha. Tá bom, gente? Nosso vídeo é bem curtinho, já são 12 minutos aqui, ou um pouco mais. E vamos parando por aqui. Deixo esses pensamentos aí para vocês, como pílulas de luz, para que vocês possam pensar, refletir, pensar sobre o tema, né, da mediunidade. E nós voltamos aqui na semana que vem com um conteúdo novo para vocês. Lembrando da importância de vocês deixarem aí o seu like, os seus comentários,
se inscreverem no canal, compartilharem com seus amigos, para que o canal Reflexões Espiritualistas ganhe mais repercussão e possa ser mostrado pela plataforma para mais e mais pessoas, tá bom? Um beijo aí no coração de todos, fiquem com Deus, até a próxima semana.